Capítulo 4, base de cálculo tributo, seção 1 da base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito recebido em virtude da abertura da sucessão ou doação, expressos em moeda corrente nacional e em seu equivalente em UFMG. Para efeitos dessa lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem direito na data da abertura da sucessão ou da avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma estabelecida em regulamento. A base de cálculo do imposto é nos seguintes casos, a base de cálculo do imposto é nos seguintes casos, 1/3 do valor do bem na instituição do usufruto por ato não oneroso. Na hipótese de excedente de meação, em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, a base de cálculo será o valor proporcional dos bens móveis em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum, se o doador for domiciliado nesse estado. A base de cálculo será o valor proporcional dos bens imóveis situados nesse estado em relação ao valor da universalidade do patrimônio comum. Então, no caso de uma meação em que a universalidade do patrimônio da sociedade conjugal ou da união estável for composta de bens e direitos situados em mais de uma unidade da federação, essa base de cálculo vai ser proporcional ao valor dos bens móveis em relação à universalidade do patrimônio comum se o doador for domiciliado no estado de Minas. E com relação aos bens imóveis, aqueles situados nesse estado em relação ao valor da universalidade do patrimônio. Na transmissão causa-mortes para a obtenção de base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor do quinhão do herdeiro legítimo o que lhe cabe no monte partilhável, segundo a legislação civil. Então, presume-se base de cálculo o que lhe cabe no monte partilhável no caso de herdeiro legítimo. E no caso de herdeiro testamentário, presume-se a base de cálculo o valor do legado ou da herança atribuída segundo a legislação civil. O pagamento do imposto utilizando-se da presunção do parágrafo 4º que a gente acabou de ver, possibilitará a restituição do valor eventualmente pago a maior, o qual será verificado por ocasião da partilha. Não ensejará a diferença do imposto a recolher, salvo na hipótese de serem apurados bens e direitos não considerados por ocasião do pagamento. Em se tratando de plano de previdência privada ou outra forma de investimento que envolva capitalização de aportes financeiros, a base de cálculo correspondente ao valor da provisão formada pelo referido aporte e respectivo rendimento na data do fato gerador. O disposto no parágrafo 6º, que a gente acabou de ler, aplica-se também no caso de plano de previdência privada ou assemelhado, figurar contrato misto que envolva capitalização de aportes financeiros e seguro de vida. Hipótese em que não se inclui na base de cálculo a parcela dos valores auferidos pelo beneficiário em decorrência de contrato de seguro, sob forma de pecúlio ou renda, assim compreendida a parcela que exceder a provisão mencionada no parágrafo 6º.